Bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Palavra de Deus, Palavra de Deus. E com um cenário tão lindo como esse, eu tenho uma filha que mora na Holanda e da casa dela ela pode ver esses campos de tulipas todos os anos, com essas cores tão maravilhosas. E eu fico pensando, os nossos irmãos e irmãs que já estão no reino de Deus, o que eles não estão vendo. Meu Deus, um dia estaremos juntos vendo tudo o que eles estão vendo. E é num cenário desse que nós temos que lembrar o amor de Deus por nós. Como Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apenas creia em Jesus. Creia em Jesus, porque esta é a vontade de Deus para que você seja salvo. É verdade, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, venceu a morte, ressuscitou. Jesus está vivo e apareceu a Maria Madalena e disse para ela e para nós essas palavras maravilhosas. Maria, vai dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É isso que devemos falar e lembrar uns aos outros. Jesus subiu para o nosso Pai e Ele vai voltar para também subirmos para o Pai. E Jesus, antes de voltar para o Pai, deixou essa ordem maravilhosa para todos nós que cremos nele. Pregai a boa notícia a toda criatura. Pregai a boa notícia a toda criatura. Então vamos orar para que Deus fale conosco e nos revele os mistérios da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, com esse cenário tão lindo, essas flores tão lindas que o Senhor criou, fala conosco, Senhor, revela-nos, papai, esse mistério maravilhoso de ter nos criado, papai. Fala conosco em nome de Jesus. Então, meus irmãos, fazendo uma pequena revisão do porquê sobe para aqui. Porque estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Em breve nós ouviremos essas palavras, sobe para aqui. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim, foi assim que foi feito, é assim que é, e devemos aceitar e crer. Do princípio criou Deus os céus e a terra. E já estudamos que são 3 céus. O primeiro céu é esse onde os passarinhos voam, os aviões voam. O segundo céu onde estão as estrelas. Mas o terceiro céu é onde está o reino do Filho do seu amor. Esse reino tem um rei, esse rei tem uma esposa, e sua esposa é conhecido hoje como sua igreja, aqueles que creem nele. Sim, meus irmãos, estamos nessa terra tão pequena, tão cheia de problemas, mas nós não somos daqui. Estamos aqui apenas para decidir se queremos viver com Deus ou não. Para buscar a Deus, e buscando a Deus, certamente vamos encontrá-lo, porque Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sim, meu amado, não se esqueça que você está nessa pequenina terra, nesse pequenino planeta, mas você não é daqui. Então, no princípio, Deus quis fazer o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Meu irmão, minha irmã, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas como assim? Como é que o homem carnal, feito do barro, pode ser semelhante a Deus? Não, Deus estava revelando ao homem o quanto ele deseja criar alguém à sua imagem e semelhança para desposar o Filho de Deus. Por isso que quando Adão viu Eva, aquela mulher, à sua imagem e semelhança, que alegria de Adão, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne.
é uma revelação que Deus quer dar para você e para mim, que você foi criado um dia para desposar o Filho de Deus. Mas o pecado entrou no mundo e trouxe tanta tristeza, não é assim? A desobediência do homem, a escolha do homem de ouvir a sua mulher ao invés de ouvir a Deus, a escolha da mulher de ouvir a serpente, a escolha da serpente de ouvir o querubim, permitiu que o pecado entrasse no mundo. E então, a coisa terrível aconteceu. O homem passou a ter medo de Deus, passou a se envergonhar de estar nu. Que coisa terrível é o medo. O medo destrói a felicidade de qualquer pessoa, destrói a vida de qualquer pessoa, porque Deus não nos deu espírito de medo. Esse espírito entrou por causa do pecado e tem atormentado toda a humanidade. O homem passou a ter medo de Deus, sofrer as consequências do pecado. E aí está escrito errado, consequência por causa do pecado. Então, o grande conflito da humanidade, Deus me ama. Quando o pecado entrou na humanidade, a dúvida entrou também, e o homem se escondeu de Deus, com esse pensamento, Deus me ama, eu tenho que me esconder dele. E quantos ainda hoje têm esse conflito de duvidar do amor de Deus? Deus me ama, por causa do pecado, esse grande conflito tem atormentado a humanidade. E muitos têm se escondido de Deus porque duvidam do amor de Deus por ele. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavrinha maravilhosa está na Escritura, catalassou, reconciliação. Que palavra maravilhosa, não é assim? Ah, se Adão soubesse que aquele cordeiro era o próprio Senhor que o buscou, perguntando: onde estás, Adão? Ah, se Adão pudesse saber disso, que aquele cordeiro era o Senhor. Que coisa maravilhosa! Aquele cordeiro era o Senhor que viria pelo homem. E o Senhor pegou a pele daquele cordeiro, vestiu o homem e a mulher e disse para ele que da semente da mulher, aquela que o querubim caído, Satanás usou para o pecado entrar no coração do homem, de toda a humanidade, da mulher Deus traria o Salvador do mundo. Mas mesmo assim, a humanidade duvida. Deus me ama porque vieram as dores, vieram as aflições, vieram as preocupações. E o homem até hoje pergunta: Deus me ama? Olha, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, essa roupa que você está vestindo não é para moda, essa roupa que nós colocamos todo dia, sabe? Por causa da vergonha da nudez, é para você se lembrar que um dia Deus cobriu os nossos pais lá no Jardim do Éden para dizer: eu amo vocês, eu quero trazer vocês de volta para mim. Esse é o grande conflito da humanidade, sabe? Deus não me ama. Se Deus me ama, por que deixou meu filho morrer? Se Deus me ama, por que eu estou sem emprego? Se Deus me ama, por que isso, por que aquilo outro? Esse é o grande conflito da humanidade, e que Satanás usa essas coisas todas para soprar no ouvido do homem: Deus não te ama. Satanás nos leva a pecar para falar e nos acusar: Deus não te ama. Esse é o grande conflito da humanidade. Mas, se o homem soubesse que aquele cordeiro que foi sacrificado para vestir o homem, sabe, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É Ele que nos cobre, é Ele que nos reconcilia com Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, se você entendesse a mensagem da cruz, a sua vida seria diferente. Ore a Deus para que Ele abra o seu entendimento, para que você compreenda a mensagem da cruz. Paulo compreendeu isso.
E ele se maravilhou com isso. E escreveu aos Romanos: porque se nós, quando inimigos, fomos catalassou, reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então medite nisso, irmão. Antes de você nascer, Deus já te amou e te reconciliou através da morte do seu Filho. E agora você que crê nele, que já está reconciliado, não tenha medo, não duvide, porque você será salvo pela vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreveu também, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja que num único versículo, irmão, 1, 2, 3 vezes o Senhor fala reconciliação, reconciliação, reconciliação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dizendo: vocês foram reconciliados com Deus, tenham alegria. E Paulo escreve também aos Colossenses: ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, da sua noiva. Ele é a cabeça da sua noiva. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque aprove a Deus que nele, Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do seu Filho, que fez a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. E ele escreveu também aos Coríntios: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Oh, meu irmão, minha irmã, pare de julgar os outros, pare de condenar os outros. O ministério que nós recebemos dele é de reconciliação. Reconciliação. Anuncie isso aos homens. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Meu irmão, minha irmã, não julgue ninguém, não condene ninguém, não impute a ninguém, as suas transgressões, mas leve a palavra da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, assuma esse ministério da reconciliação e leve essa boa notícia aos homens. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele confia em você, ele confia que você leve a boa notícia, reconciliando os homens com Deus, não imputando aos homens as suas transgressões. Olhe, num versículo só, reconciliou, 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 reconciliou. Esse é o ministério que nós recebemos, essa é a confiança que Deus tem comigo e com você, a palavra da reconciliação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, decorem Romanos 5,10, decorem Colossenses 1,19, decorem 2 Coríntios 2, decore e leve essa palavra de reconciliação aos homens. Então, um grande beijo para você e toda a sua família e até o próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir.